Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e finalmente vamos dar início ao quarto e último, por enquanto, quadro desse podcast, que é o Beyond the Lore. Né? Basicamente, nesse quadro eu busco refletir um pouco sobre as questões mais filosóficas, né? Algumas questões além da história ou de aspectos, né? De games, séries e tudo mais. E para início, né? Eu tinha planejado falar um pouco do Mass Effect, né? Só que é uma série que tá demorando um pouquinho pra sair, né? Muito provavelmente eu lancei o primeiro episódio, né? Que é contendo somente o background desse game, né? Mas ele vai demorar um pouquinho mais, né? Porque eu gostaria que vocês soubessem a história inteira da franquia, né, dos 4 jogos, antes de eu começar a falar, para ter um pouquinho mais de contexto, né, e como não é um jogo muito conhecido e tudo mais. Eu também poderia começar falando um pouco do Fallout, né, Fallout 4. Eu lancei o episódio que falava disso, tem quase 2 horas, mas também é uma coisa que eu prefiro manter um certo cronograma, né? Isso aí também é uma coisa que é sobre mim, né? Eu tenho algumas coisas que eu tenho tanto medo de dar errado que eu faço um puta de uma proclamação, depois eu acabo meio que fugindo dela, mas enfim. Então, para um primeiro episódio, eu gostaria um pouco de analisar o porquê que de um mito, né? Gostaria de analisar um mito que não é de hoje, né? É um mito até que quem viveu nos anos 90, 2000, ouvia muito isso, né? E até hoje, o tempo todo, quando alguma merda acontece, né? A tendência da mídia é fazer esse tipo de análise, fazer esse tipo de ligação, né? Os jogos induzem a violência, os jogos fazem mal e tudo mais. Olha, como eu já disse no episódio extra, eu sou da década de 90, né? Portanto, eu tenho 3 décadas de vivência. E por isso que eu falo que esse mito não é de hoje, né? Era muito comum na década de 90, 2000. Quando eu falo década de 90, é 90, 2000, tá? Era muito comum ver pessoas falando videogames fazem mal, videogames induzem a violência, né? E por que isso não tem ligação, né? O principal objetivo dos games é entretenimento, né? É a diversão, ou mesmo até um desafio, né? A pessoa testar certas habilidades e tudo mais. Em muitos casos até ajuda no raciocínio lógico, né? No raciocínio de solução de problemas, né? E quando se fazem isso, né? Pelo menos do meu ponto de vista, quando eu falo isso é porque eu vejo esse padrão, né? Mas é mais uma forma de culpar um terceiro, né? Aliviar a consciência do culpado, do verdadeiro culpado,
né? Então, por exemplo, quando há massacres em escola e tudo mais, uma das primeiras coisas que a mídia tenta fazer a ligação é justamente com os videogames. Ó, tá vendo? O cara jogava videogame, então e é por isso que ele fez isso. Quando na realidade é totalmente estranho, porque é estranho pensar, porque convenhamos, o que mais tem hoje são gamers, são jogadores, né? E não seria, não se isso fosse uma análise, um raciocínio real, um raciocínio lógico, não seria conivente que o tanto que isso só aumentaria, né? Esse tipo de tragédia, né? Mas parece que pra mídia isso não faz diferença, né? E eis uma razão pra isso, né? Ao meu ver, o que acontece é o seguinte: com o advento dos videogames, né, das mídias sociais, da internet, a mídia tradicional ela acabou perdendo muito da sua popularidade, né? Porque as pessoas não querem mais ver jornal ou acompanhar uma novela, né? Muitas querem jogar e gastam às vezes um bom dinheiro, né, com isso. Se isso é certo ou errado, eu não tô aqui pra julgar, mas e por conta disso a mídia ela se sente ameaçada, né? Ela sente aquele tem sentido isso, né, que é a troca de verba, né, a troca de as pessoas pararam de trocar o seu dinheiro com eles para trocar dinheiro com desenvolvedoras, com plataformas, né? E também assim, é como eu falei, é uma forma de alívio da consciência, né, da pessoa. Não, as igrejas que me desculpem, mas é a mesma lógica que é usada para atribuir a culpa de um pecado ou de algum erro a uma imagem satânica, a uma imagem diabólica, entendeu? Então é aquilo. Sempre vai existir um responsável que é ilusório, que é ilusivo, né, que é uma coisa abstrata, né? Porque infelizmente muita gente ainda cai nisso, né? Parece que esse raciocínio ele não passa na cabeça de muitas pessoas, e então assim é muito comum também ver. Eu via muito na década de 90, né? Ou até mais recentemente, né? Quando eu tava ouvindo um vídeo do Não Adivinho, em que ele falava dos demônios do Free Fire, né? E uma vez eu também vi um relato de um cara que falava que o demônio estava com Mortal Kombat, né? E esse tipo de relato era muito comum, né? E então via-se relatos de gente quebrando CDs, quebrando, né? Jogando fora, ou, né? Mas são pessoas assim que você nota que são pessoas até ignorantes, por assim dizer, né? Quando eu falo ignorante, não é aquela coisa tipo, mano, você é burro. Não, eu falo da forma assim, tipo, de ter pouco conhecimento, né? De pessoas mais humildes,
né, por assim dizer, e que possuem na religião ou na própria mídia tradicional verdades a serem seguidas por falta de qualquer outra coisa, né? E isso é triste, né? Não deixa de ser triste, né? Mas uma coisa que assim até que me deixa, né, feliz assim é ver que isso não tá sendo cada vez uma menor parte, né? Não são todos que estão pensando assim, né? Muitas pessoas estão começando até a questionar essas coisas, né? Não porque, por exemplo, é com relação ao videogame, mas às vezes a mesma mídia dá duas opiniões opostas e isso acaba com a credibilidade né, daquele meio e portanto quando volta esse argumento de novo, esse argumento é questionado, né? Não sei se ficou claro, né? Mas o fato é que apesar de muitos games realmente terem uma jogatina voltado para violência, não vou negar, né? Tendo como background guerras, até certo, ou por exemplo ter uma necessidade de ir lá matar um NPC e tudo mais. Eu não creio que isso influencie, né? Não que a pessoa seja razoavelmente sã da cabeça, né? Razoavelmente saudável, né? Porque também tem aquilo, se a pessoa já tem uma predisposição para alguma doença mental, né? É bem possível que isso desencadeie uma tragédia, alguma coisa assim. Mas não é culpa necessariamente do game, é uma culpa da pessoa, né? É uma culpa da doença que a pessoa possui, né? E também ao contrário, viu? Eu vejo também muitos relatos de gamers que eles afirmam que os próprios games os salvaram de muitas coisas, né? Os salvaram de um pensamento suicida, os salvaram de uma depressão muito, muito pesada, né? E eu basicamente sou uma prova também disso, né? Quando eu realmente me sinto péssimo, me sinto triste, assim, e como eu tenho essa tendência um pouquinho mais depressiva também, uma das coisas que me ajudam a dar uma válvula de escape são justamente os games, né? E além disso, uma outra sensação que os games me trazem muitos gamers basicamente da minha geração, é basicamente o fator nostalgia, né? Como a minha geração, até uma geração um pouquinho mais antiga, tá? Não vou negar não vou fazer essa dissociação, mas os gamers mais antigos, eles viram muita coisa mudar, né? Nesse entretenimento, né? E somos a geração que vimos polígonos se tornarem 3D, né? E 3D se tornarem HD, Full HD, no quesito de gráficos. Nós vimos games mais simples, de histórias mais simples, de gameplays mais simples, né? Como, por exemplo, um Mario, né? Um Super Mario World do Nintendo 64, a se evoluir, sei lá,
em em, sei lá, em grandes games, entendeu? Da geração atual, né? Em se tornar sei lá, um GTA V, por exemplo. Eu sei que não é da geração atual, né? Surgiu duas gerações no PS3, mas enfim. Entendeu? E então isso é muito legal, né? Vimos também músicas tocadas, sei lá, por placas, né? Por tons de placas a se tornarem grandes músicas em MP3, né? E músicas feitas exclusivamente para games, né? E nesse ano, né, em 2000 eu sei que eu vou datar muito esse podcast, mas justamente nesse ano de 2020, né, você olhar para trás e ver o tanto de games que marcaram história, que, cara, é uma coisa fenomenal, né? E ver também como isso cresceu, né? E basicamente se tornou uma arte, né? É um outro fato sobre mim é que eu sou designer gráfico, meu foco é trabalhar em games, né? E então eu acabo olhando os games de uma outra forma, né? Na própria genialidade, por exemplo, de resolver problemas que aparentemente são complexos, né? Como, por exemplo, a mudança de palhetas em games antigos, né? Para economizar espaço e identificar que é uma outra pessoa que deve jogar, né? Aliás, isso foi a origem de muitas coisas, né? De muito... o que influenciou muita gente. Muitos outros games, né? E também é uma outra coisa que é um outro fato também, né? Todo game que marca história, ele acaba influenciando os da nova, né? E isso, pra quem nasceu numa época de games mais simples, se tornar isso de uma forma mais complexa, é fenomenal, é extraordinário, né? Pelo menos pra mim, eu vejo dessa forma. E porque quem imaginaria que hoje poderíamos jogar um Call of Duty de celular, né? Eu sou da época em que eu jogava cobrinha no celular, né? Ou nem isso, às vezes, né? Eu não sou tão antigo quanto pra jogar Atari, pra ter jogado Atari, mas eu vi os games 2D, né? O Mario da vida, como eu falei, o Super Mario World da vida e um Sonic virarem 3D, né? O primeiro jogo que eu realmente fiquei fascinado com 3D foi no Super Mario para 64, para Nintendo 64, né? Foi um console assim que realmente me marcou muito, porque foi a passagem do 2D, né, pro 3D, basicamente, né? Tudo bem que o Sonic ele não meio que não se adaptou de início, mas o Mario, por exemplo, um Mortal Kombat, como eu já falei, eles se adaptaram muito bem ao 3D, né? E eu basicamente tava relembrando games que eu joguei no PS1, né? Sim, eu vi o nascimento do PlayStation, da PlayStation,
né? E eu lembro que o primeiro console era um, era um quadradão, né? Era um gigantão, assim. Eu jogava na casa do meu primo, né? Em seguida eu vi nascer o Xbox, né? Vi nascer o GameCube, vi nascer e morreu o GameCube, né? Eu vi a Sony lançar se inspirar nos Game Boys da Nintendo e surgir com o PS, com o PSP, né? E ver tudo isso que pode ser jogado até num celular, né? Basicamente, eu tenho um programa que um amigo meu, né, me recomendou, me ajudou a fazer uma série de configurações um emulador chamado RetroArch, né? E lá eu consigo jogar vários jogos, né? Desde Super Nintendo, Atari, e é muito bom rever esses games, assim. Sabe aquele amigo que você gosta pra caramba e você fica um bom tempo assim, longe dele, sem ver, sem conversar com ele, mas na volta é aquela coisa gostosa, aquela nostalgia gostosa. Então é basicamente esse sentimento, né? Eu vou ser sincero. Aliás, uma galerinha que até nasceu, né, na geração do PlayStation 3, por aí, eles já estão começando a sentir essa vibe, né? Porque essas coisas são coisas que estão mudando muito rápido, né? E essa questão é muito... assim, ela não para, né? É uma evolução que avança. Então, assim, a tendência é realmente essa rinha, né, entre imprensa, entre paredes de entretenimento convencionais a se sentirem cada vez mais ameaçados pelos games, né? Cada vez mais, né? E eu ouço, inclusive, que pode até dar uma ameaçada no cinema, né? Na indústria do cinema, né? Eles até estão tentando utilizar de várias formas para se manter e tudo mais, mas é de certa forma inevitável, né? Hoje se fala muito mais, por exemplo, numa Rockstar, numa Bethesda, né? Ou numa 2K, por exemplo. Nem sei se ainda tá viva ainda, né? Da vida, do que numa MGM, uma Paramount, né? No máximo uma Pixar ainda, né? E não me leve a mal, eu sou um super fã da Pixar, né? Como os caras detonam na parte de animação, mas as produtoras de games estão criando cada vez mais espaço. Não é à toa que hoje a indústria de game é uma das mais valiosas do mundo, né? É a que mais recebe dinheiro no mundo, né? Isso é bom e é mal, né? Ao mesmo tempo. É irônico eu falar isso porque é bom, porque isso quer dizer que as pessoas estão dando mais valor por aquilo, né? É uma tendência natural, né? Ter essa coisa interativa, né? E é mal porque isso acaba despertando uma certa raiva
por assim dizer, uma certa angústia, uma certa inveja. Eu não tenho palavra melhor, tá? De certas... de entretenimento, né? De modos de... Por exemplo, hoje uma novela caiu muito, né? As pessoas que viam novela caíram muito, né? As pessoas que, sei lá, que assistiam telejornal também, audiência do telejornal, as pessoas que compravam o jornal, né? Que assinavam tudo pra ter o jornal todo dia de manhã, né? E por conta de muita... eu não falo só dos games, mas até a própria indústria digital, né, de streaming, ela roubou muito dessas pessoas, né? Roubou muito essa audiência, né? E eu sinto lhes informar, mas não, as acusações elas vão continuar, né? Infelizmente a TV, basicamente, né? Ela não sabe lidar com concorrência, né? Então, ou ela vai pedir uma ajuda estatal para se manter de pé, ou ela realmente vai continuar com esses ataques, né? Pode ser uma coisa e outra, tá? E a síndrome do inimigo espantalho, né? Ainda vai continuar, né? Ainda vai se manter, né? Por muito tempo. Eu tava lembrando que é a mesma coisa que aconteceu quando começaram a surgir os próprios podcasts, e a própria TV, né? Quando a TV surgiu, o rádio também agiu da mesma forma, né? Diziam que a TV emitiu ondas radioativas, né? Na TV você não consegue desgrudar, então você não vai ter mais tempo para fazer nada. E convenhamos, não adiantou muito, né? E penso que é a mesma coisa que vai ser com os games. Não vai adiantar muito, né? Mas, enfim. Engraçado, né? Não sei se... mas eu via muito dessas desculpas, né? Quando eu era criança, né? Umas desculpas muito parecidas até. Era até engraçado. Que falava que videogame faz mal, estraga a TV, né? Esse tipo de coisa, né? E pra quem viveu nessa época, vai meio que dar risada junto, porque certeza que todo mundo já ouviu, né? Que pelo menos não senta muito perto da TV que vai estragar a vista, né? Ou chegar pra mãe e falar: mãe, posso jogar videogame? Ah não, filho, vai estragar a TV. Né? Ou mãe, posso montar meu videogame? Agora não. Né? Vai fazer a lição de casa primeiro, né? Aliás, essa última até tenho certo, mas eu tava vendo um vídeo do André Sarti, né? E eu tava rachando o bico porque realmente havia muita coisa, né? Muita coisa que ele falou era da minha infância,
né? E apesar de, na época, ser sido mais ou menos traumatizante, foi... Hoje a gente olha e dá risada, né? São aquelas coisas que na hora são traumatizantes, mas depois você dá risada daquilo. Mas enfim. Eu sei que esse foi um episódio curtinho, né? Mais uma introdução a esse último quadro, né? Aliás, último entre aspas, né? Eu tô pensando ainda se algumas coisas que eu tô fazendo vão se tornar um quadro novo, né? Os podcasts extras vão se tornar um quadro só deles, porque eu basicamente tenho me empolgado bastante. Não é por mal, mas é que para explicar para vocês um pouquinho, né, como funciona esse podcast. Eu gravo, né, eu faço a gravação, eu tenho algumas pautas e procuro seguir aquelas pautas, né? Só que às vezes acontece alguma coisa na minha vida ou que eu vejo nas mídias sociais e que eu acho digno de resposta ou de uma reflexão e posto, né? Esses episódios têm saído de quarta-feira, né? Os 3 exemplos, que é logo na primeira semana fiz uma resposta ao Paulo Cogos, né? Na segunda foi uma merda romântica que aconteceu comigo, né? E eu conto um pouco de como eu sou e tudo mais. E nesse último, né? E até o momento que estou gravando esse episódio, eu lancei um pouco de como era a minha vida nos anos 90, né? De como era a tecnologia, o modo de viver, algumas características dos anos 90, dos anos 2000, né? Incluindo a evolução de algumas tecnologias, né? Como do celular, da internet, né? Dos joguinhos que se jogavam na MS-DOS, né? E então, assim, eu não sei se eles vão sair como de uma forma esporádica, né? Isso teve a coincidência de ter vários episódios um em seguida do outro, ou se eu pretendo lançar eles semanalmente da mesma forma, né? Eu vou fazendo por enquanto, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, só colocar nos comentários, né? E eu prometo que eu leio. Né? Tanto no YouTube quanto em qualquer plataforma que é possível comentar, né? De qualquer forma, eu deixo sempre o meu e-mail, né? conexão.anarconoob@gmail.com, né? E se quiser mandar uma história, né? Uma curiosidade, uma crítica, né? Eu tô à disposição para lê-los, né? E em tudo mais é isso, né? Sigam-me no YouTube, no Twitter e nas principais plataformas de podcast, né? Spotify, Google Podcasts, no próprio Anchor. E nos vemos na próxima e até logo. Até mais.